Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém! O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louvado seja o teu nome eternamente, digno ao Senhor de toda adoração. Vocês estão bem? Espero que sim. E é um prazer estar mais uma vez aqui gravando esse vídeo. Essa semana foi promissora e eu posso estar aqui hoje com vocês. E sempre digo, é um prazer muito grande. E vocês são muito preciosos, vocês são muito importantes. Na semana passada teve outras pessoas que estiveram assistindo os nossos vídeos. E eu me sinto muito lisonjeado e grato ao Senhor por isso. E que o Senhor venha abençoar muito a sua vida. Você é muito querido e amado por Deus. Amém? E nós vamos estar aqui dando continuidade ao nosso vídeo, onde estamos fazendo essa série, o Sermão do Monte, e vamos continuar exatamente da onde nós paramos na semana passada. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, hoje vamos ler do verso 38 até o verso 42. Então, se puder, leia comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo, tirar-lhe o vestido, dele também a capa. E se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Amém? E essa é a palavra aqui que o Senhor ele traz a respeito desse assunto que é pertinente. E um assunto bem complexo e bem difícil. Por quê? Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa que eu mais vi na minha caminhada na igreja é ver alguns crentes falando a respeito dessa palavra. Porque o Senhor Jesus ele dá a ênfase aqui. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E aí eu via muitos crentes falando desse texto e dizendo a seguinte coisa. Falando assim, não, eu sou crente, mas se alguém bater na minha face, vai encontrar. Eu às vezes ficava pasmo de ver um crente falando isso, né? Mas isso daí vai da caminhada de cada um, da espiritualidade de cada um, da forma com que cada um lida com a sua fé e a sua busca diante de Deus. Eu quero entender que o nosso alvo, a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, é dar tudo de nós para Ele. É não me conformar com aquilo que eu sou hoje e buscar ser melhor a cada dia. Amém? Porque não dá, não fecha a conta ser crente e você falar assim, eu sou crente, mas eu vou até aqui. Daqui não vai mais. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Porque a proposta do Evangelho é nós sairmos da posição que nós estamos para ir para uma posição mais elevada, a nos conformar com Cristo. O que é conformar? É tomar a forma de Cristo em nós. Né? Que nós sejamos um vaso aonde depois de passarmos Deus passar o polimento sobre nós, Ele possa ver a imagem dele refletida em nós. É como se o Senhor, nós fôssemos um vaso polido, aonde quando o Senhor pegasse esse vaso polido, Ele enxergasse a própria imagem. Então nós não podemos nos conformar e aceitarmos ficar na posição que estamos, mas temos que sair dessa posição para um elevo espiritual. Amém? E aqui essa fala ela traz muitas diretrizes, aonde o Senhor Jesus, ele fala isso. Muitas vezes, é claro, ele está falando metaforicamente, mas também se acontecer, se você chegar a um ponto de alguém te afrontar por ser cristão, a ponto de te bater a face, o Senhor fala para você não ter uma atitude de revidar, mas você estar disposto a se entregar. Essa é a proposta do cristianismo, é termos corações doadores. Por isso aqui ele continua falando, se alguém quiser pleitear contigo e te tirar o vestido, dá-lhe a capa. E aí ele fala, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Por que o Senhor Jesus ele está falando isso? Que nós, que tememos ao Senhor e cremos na sua palavra, nós temos que estar um passo à frente daquele que é mau. Porque aquele que é mau, ele vai fazer algo contra nós para esperar uma reação de agressividade. E quando nós tomamos um passo à frente, mostramos a nossa humildade e deixamos de lado toda a ira do nosso coração e nos submetemos, nós estamos fazendo exatamente a vontade do Senhor. Amém? E aí aqui ele pega e fala também, dê a quem te pedir e não negue aquele que te emprestar. E isso seja quem for.
seja a pessoa necessidade ou até mesmo aquele que pleiteia contra você. Eu sei que é uma palavra difícil de nós aplicarmos na nossa vida, mas isso tem que ser um alvo para a nossa vida. Amém? Voltando aqui, como nós já lemos no começo desse texto, Mateus 5, mas se nós voltamos aqui para Mateus 5,5, está dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Então a Bíblia nos chama a sair da nossa forma de viver, ou seja, do nosso temperamento, da nossa ira, de todos os frutos da carne que permeiam o nosso ser por causa da nossa natureza pecaminosa. A Bíblia nos convida a sair dessa situação para vivermos uma vida de mansidão, uma vida de bondade, uma vida de fidelidade, uma vida de amor. Amém? Então que você possa absorver isso na sua vida e entender que o Senhor, Ele nos chama a viver uma vida de mansidão. E se alguém pleitear contra nós, vamos revidar? De maneira alguma, mas vamos nos submeter, vamos nos entregar, porque esse é o chamado do Senhor. E o Senhor, Ele mostrou isso para nós na prática, porque todas as vezes que o Senhor foi persuadido, diante disso, Ele sempre se entregou. Haja visto que Ele se entregou de maneira tal a ir na cruz. Ele não rejeitou, ele poderia ter deixado a cruz, mas ele não rejeitou, mas foi até o fim. Se entregou a fim de trazer a redenção para nós todos que cremos. Amém? E o Senhor Jesus mesmo, ele falou a respeito disso. Nós podemos ver aqui em Mateus 11:29, onde está escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que? Descanso para as vossas almas. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que se você pleitear aquilo que as pessoas fazem contra você, agindo da mesma maneira, o que você vai trazer para você? Angústia, tribulação. Mas se você toma o jugo do Senhor sobre você, se você veste-se do Senhor sobre você, aí você vai ter sobre você a natureza do Senhor, que é manso e humilde de coração, e você terá descanso para a sua alma. Amém? Então o Senhor, ele vem de encontro com a minha vida e com a sua vida neste dia, com essa palavra para o nosso coração, aonde ele nos ensina a nos sujeitarmos, a não degladiarmos com aquele que é mau, porque através disso nós estaremos dando testemunho da verdadeira fé do nosso coração. Amém? E não se esqueça do que nós lemos de Mateus 5,5, onde diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É muito bonito quando nós citamos o texto: somos reis, sacerdotes, somos sacerdócio santo, povo escolhido de Deus e tal, e nós reinaremos com Cristo quando Cristo voltar. É maravilhoso citarmos essa palavra, mas temos que entender que só herdará a terra aquele que for manso de coração. Por isso, neste dia, nesta hora, eu convido você a fazer uma reflexão ao seu coração, a fazer uma autoanálise de como é o seu temperamento, como você está, e tirar de você, se existir no seu coração, essa fala: eu sou assim, nasci assim. Não, em Deus nós podemos mudar, e a proposta do Senhor é que, na medida que caminhemos com Ele, estejamos tão próximos dEle que nos tornemos parecidos com Ele. E Deus, Ele está com a mão estendida para te abençoar. O Senhor Jesus diz que aquilo que nós pedimos ao Senhor, segundo a vontade dEle, Ele nos atende. E eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que se você muitas vezes degradia com o seu coração, quando as situações apertam para você, eu tenho a certeza que se você pedir ao Senhor: Senhor, eu entendo as minhas limitações, mas me ajuda, o Senhor ouvirá a sua oração. Amém? Então aqui eu trago uma palavra que eu sei que é uma palavra um pouco dura, mas também uma palavra de consolo para o seu coração, para que você saiba que no Senhor você pode vencer e sair da sua situação de hoje para transcender e ir para uma situação mais elevada. Amém? Que o Espírito Santo venha falar mais ao seu coração, e novamente eu digo: você é precioso e o Senhor ama a sua vida. Deus te abençoe.